Boa noite, Azurras. Estamos aqui hoje, quinta-feira, 18 de janeiro, para fazermos a sexta edição do programa, que felizmente vem tendo uma boa aceitação junto à torcida havaiana. No programa de hoje, vamos fazer um começo um pouco diferente. Nós tivemos a primeira rodada do Campeonato Catarinense ontem, e como editorial do programa, eu vou ler para vocês agora um texto que eu publiquei no blog ontem, antes da rodada, intitulado 2018, o ano do retrocesso. Ao menos até o momento em que esse texto estiver sendo publicado, nenhuma novidade sobre a transmissão do Campeonato Catarinense deste ano por qualquer rede social, sites, aplicativos e ou plataformas. Para quem até pouco tempo atrás tinha nas mãos a possibilidade de escolher para assistir qualquer partida da rodada, ficar preso ao jogo que a emissora de canal aberto irá transmitir é um retrocesso sem precedentes na história do futebol catarinense. Sim, num ano não muito distante, tínhamos 4 representantes na elite do futebol brasileiro, mas nem isso fez com que nossos dirigentes conseguissem um contrato melhor. Junto à televisão, ainda assim havia a opção do canal fechado pelo pay-per-view. Hoje, com um representante na Série A, 3 na Série B e 1 na Série C, os dirigentes amadores do nosso futebol profissional conseguiram a proeza de não ter a opção do pay-per-view, além de terem assinado um contrato franciscano por mais 4 anos com a mesma emissora que presta um desserviço ao futebol catarinense. Por oportuno, o único clube que confrontou a situação foi o Avaí, mas os atritos do mandatário havaiano com os espertos dirigentes do nosso futebol, dos outros clubes, notadamente a Iênia, que assumiu o ASC Clubes, levou ao impasse atual. A falta de habilidade do atual presidente da Federação Catarinense de Futebol também ajudou a chegarmos nessa situação. Sem traquejo para o negócio, assumiu a função pela tragédia ocorrida em novembro de 2016, a mesma que consolidou a posição do Clube do Oeste como grande força de Santa Catarina por uma comoção desenfreada e desmedida. As articulações ardilosas da última eleição da SC Clubes fez também com que esse processo todo culminasse na atual situação. A mídia da capital e de Santa Catarina fecharam os olhos para as armações na formação da Copa Santa Catarina, feita sob encomenda para que um clube do sul do estado conquistasse a vaga na Copa do Brasil deste ano, desnudando o interesse particular em detrimento ao coletivo. O impasse nas transmissões alternativas está enquanto a FCF receberia, afinal o campeonato é dela, e se fosse o caso, e até mencionei isso na Bom Dia Azurras de tempos atrás, e até outros clubes, caso houvesse a necessidade que poderia ser superada por um acordo de cavalheiros em prol do interesse comum. A verdade cegou alguns dirigentes que pensam apenas em manter seus clubes nesse universo muito limitado que é Santa Catarina. Ao não conseguir o contrato pay-per-view e fazendo barreiras para a permissão de transmissões alternativas, os dirigentes do nosso futebol estão fechando as portas para uma visibilidade maior. E quem é mais visto automaticamente tem mais possibilidade de melhores contratos. No sentido oposto, quem não é visto não é lembrado. E espero em breve não ter que lembrar de alguns dirigentes que são apenas cegos em suas imensas vaidades. Esse texto foi publicado ontem às 12 horas no blog do Tarnowski e teve uma boa repercussão. Muita gente se manifestou a respeito. Muita gente ficou contrariada com a não transmissão da partida de ontem, aliás, das partidas de ontem, porque nós acabamos ficando apenas com a transmissão do jogo realizado em Florianópolis, e a comodidade da imprensa é tanta que até o jogo realizado aqui, por uma emissora daqui, foi feito através do tubo. Nem no estádio os caras estão querendo ir. Lamentável. Nós vamos caminhar nesse sentido praticamente até o final do campeonato, ainda que o presidente Batistotti tenha dito às rádios antes da partida que para a próxima quarta-feira ele já tem contato com o Tubarão
dando um intimato, inclusive, na federação, que se a federação não for assumir a transmissão dos jogos, como vem acontecendo na Copa São Paulo pela Federação Paulista, o próprio Avaí vai tratar de fazer a transmissão desde que o clube a ser visitado, no quarta-feira passada, o Tubarão, permita que haja essa situação. Dito isto, lamentando profundamente o que ocorreu e vem ocorrendo, eu quero dar aqui o meu cumprimento ao nosso amigo Renato da Silva Pires Júnior, mais conhecido como Renatinho Pires, comentarista da Rádio Avaí, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui essa noite. Renatinho, seja bem-vindo. Quanto ao teu editorial aí, além do retrocesso, a gente está voltando, como eu falei ontem na transmissão, ao tempo do raidinho, como diz o Manezinho, né? Aquele tempo que tu tinha uma TV que tinha uma câmera, que passava só os lances, e que a gente ficava dependente do futebol do Rio de Janeiro. É verdade. Lembra? É verdade. Então, por isso que a maioria dos torcedores aqui tinha 2 times. Porque naquela época passava o futebol só do Rio. Está voltando aos anos 70, é um retrocesso. Tem questões, né? Questões financeiras, que o pay-per-view queria colocar junto com a transmissão aberta, tentaram, né? Isso. Colocar no contrato os 2 juntos, aí o Avaí foi contra. Não, na verdade, a informação que eu tenho, né, isso eu já deixei bem claro por escrito no blog do Tarnov, que é o seguinte: o Avaí não concordava com o valor do contrato que foi oferecido, mas a Globo... Aquele primeiro, né? Isso, a Globo não concordava com o valor a ser pago pelo Campeonato Catarinense e com a fórmula, pelo formato e com a fórmula do campeonato. Exatamente. A Globo não queria um campeonato de pontos corridos. Ela queria tipo aquele oba-oba de 50 decisões, e mata-mata e todo esse tipo de situação. Mas essa tua observação, agora tu me fizeste reportar a infância. Por quê? Pô, tu é tão novinho assim? Eu sou novinho, sou débito do Fundo. Eu também sou. Para tu, então. Somos novos. Então era comum que a gente ir para o domingo à tarde, às 3 da tarde, assistir um jogo do Campeonato Catarinense. Quarta-feira da tarde ou domingo? Domingo. E domingo voltava correndo depois do jogo para casa para ver o Campeonato Carioca. Que aqui predominantemente era o Campeonato Carioca. No cinema, o Canal 100, que a gente ia para o cinema bem cedinho para assistir o Canal 100. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Então a gente tinha muita relação com o futebol carioca, né? Ainda tem, né? Talvez até mais com o nosso futebol, naquela época. Sim. Tanto que nos estádios era perceptível, de 10 camisas, eram 7 do Rio, uma daqui e 2 paisanas. Assim, no grosso modo. Hoje já tem muito, praticamente no Avaí hoje, 8 torcedores, 9 torcedores de 10 usam o uniforme, a camisa do Avaí. De fora, quando muito, 1 ou 2. Aí tu olhas ali o nosso painel, aqui do estúdio, aí tu percebes a ressacada, exatamente, a ressacada toda uniformizada, e mais uma vez nós vamos perder essa situação de poder acompanhar o time, quer dizer... Ontem tu estivesse em Lages, né? Sim, esperava até mais público lá. Mais público? Deu cerca de 1000 pessoas. Mas mais público do Internacional? Sim, ou do Avaí? Do dono da casa, do Avaí, até que foram bastante torcedores. Mas... que é o bastante? Cerca de 200. Chegou a 200? 200, isso foi o máximo, assim. Mas... Foram bastante torcedores aqui se deslocar, não é tão pertinho como a gente acha que é. Não. Porque se fosse uma reta, seria tranquilo, mas olha a quantidade de curva. E depois assim, subir ali a 282 não é tarefa muito fácil. De dia ainda não é tempo, mas olha, a volta foi tensa. Para voltar à noite ali, com aquelas neblina, chuva, queda de barreira, foi uma beleza. É complicado. Mas eu esperava a torcida deles participou bastante. Claro, contra o time da capital, eles dão uma subida, dão uma inflada, né? Mas eles, depois a gente vai até entrar no jogo em si, né? Entraram naturalmente com mais
querendo, né? Mas não conseguiu chegar muito dentro da área do Avaí, não. Renatinho, do ano passado, dia 28 de janeiro, eu estive na estreia contra o Criciúma no Heriberto Wilson. Aliás, isso é outra coisa. Quanto tempo o Avaí não estreia em casa? Não. Que no futebol catarinense faz diferença. Mas essa turma de até golpistas que estão só golpeando aí o dinheiro dos clubes, em termos de tabela, eles entraram numa de copiei e colei já há algum tempo. Só tirava Esse quem caía. ano é que eles mudaram um pouco Tirava a quem situação. caía e botava quem subia só. Exatamente. Esse ano que mudaram um pouquinho a coisa, mas o esquema do Avaí está o mesmo. Sempre estreando fora de casa. E terminava sempre lá em Blumenau. É verdade, bem lembrado. Metropolitano. Metropolitano. Mas assim, e a minha colocação era o seguinte: eu gostei do que eu vi do Heriberto Wilson. Estádio bonito, cuidado, bem mantido. Como é que está o Tio Vida? O famoso Tio Vida. Primeiro de tudo, é um estádio municipal, né? Não é do municipal, clube. É municipal. Então quer dizer que o clube já não tem tanta ingerência dentro do estádio, talvez como quisesse. Né? Porque tem que dividir o estádio com a prefeitura, com o que a prefeitura coloca de jogos. Então, naturalmente, é um estádio, vamos dizer, ajeitadinho, mas um pouco a moda antiga, né? Aquela grama não é a grama que o Avaí está acostumado, né? Aí tem aquela coisa de deixar uma grama um pouco mais alta, a bola pingava e não, a bola subia e amortecia, não pingava. Então, o jogador demanda um tempo para se adequar àquela situação da meia luz, mas assim a parte de arquibancada está bem legal, as acomodações para a imprensa boas, né? Apesar de ter que subir uns 4 lances de escada. Como é que foi a transmissão da Rádio Avaí ontem lá? Foi tranquila nesse sentido. Não caiu pelo excesso talvez de pessoas tentando conectar, né? Mas no mais assim foi. Ou seja, a audiência está aumentando. Está aumentando até no motivo da não transmissão, né? Então muita gente fala assim, ô Renatinho, vocês vão, primeiro perguntaram, vocês vão, pô, a gente quer escutar que vocês chegam da mesmice, vamos para a rádio oficial, que vamos dar um apoio para a rádio do clube. Aí a gente fez um esforço, foi um esforço, o pessoal acha que é fácil, acha, a rádio tem que ir, mas como a situação para se criar essa viagem é que é uma correria, né? Então, mas a gente conseguiu, fizemos uma transmissão boa dentro das possibilidades, porque o nosso narrador, que é oficial, o pai dele teve problema de saúde e ele teve que se deslocar ao Rio de Janeiro assim, de repente. E a gente, em cima da hora, tentou conseguir alternativas, e a alternativa final foi de alguém da própria cidade. Entendeu? Aí teve algumas reclamações, porque a pessoa não transmitia. Nosso amigo Kraus aqui de São José foi um deles. Meteu a bronca aí na rede social. Inticou. Não, a gente não tira a razão, mas a gente tentou explicar o motivo. Claro. Claro que ninguém satisfaz todo mundo, né? Mas a gente tentou explicar e tentou levar a transmissão para o torcedor havaiano de uma forma, né? Mas já que tu falasse, alguém te falou da mesmice, lamentável que na hora de começar o jogo tenha caído o sinal da Rádio Guarujá. Não foi lá, né? Foi aqui. O problema foi aqui. Estava chovendo bastante? Não tanto não. O problema acho que lá na Guarujá mesmo, que não se dá o trabalho de ter um gerador próprio, aí a coisa não funciona. Né? Hoje em dia tem que ter. Tem que ter. Né? Mas cada um com seus problemas, diria o outro. Mas, Renatinho, eu preparei aqui uma pauta relativamente extensa para nós vencermos esse programa. Sim. E depois da tua apresentação, depois dessa bronca em relação à federação e todo esse imbróglio de não transmissão da partida, nós temos que cumprimentar a garotada do Sub-12 e Sub-13. Sensacional, que até eu esqueci o nome da cidade. Acho que muitos torcedores não sabiam que o Avaí tinha essa faixa etária. Está aí a imagem já na tela. Eles foram campeões na Copa Cidade das Flores de Futebol Infantil. Barba e cabelo.
Barba e cabelo, 12 e 13, né? Ganhando do São José de Porto Alegre e do Juventude de Caxias do Sul. Só para esclarecer, a competição foi disputada em Santa Clara do Sul, no Rio Grande do Sul. Ou seja, todas aquelas equipes do estado do Rio Grande do Sul, mais Avaí e outras, participaram da competição, e nas duas categorias o Avaí se deu muito bem, aliás, muito bem mesmo, né? E acho que tem mais que parabenizar o trabalho que vem sendo feito lá, não só nessas categorias de base, como no geral, nas outras, no geral, né? Geral. Então, dito isso... o ano passado ganhou sub-17, não, sub-15, sub-20. E o 20. E o 17 ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar, chegando justamente na semifinal. Então, o trabalho está sendo muito bom. O Diogo Fernandes com o Flávio Roberto, a comissão técnica do... O Flávio Roberto, eu tenho a minha bronca com ele, mas toca o barco. Mas trabalha. Estou apoiando. Mas o Diogo Fernandes é uma pessoa que é visada por grandes clubes, hein? Tem gente de olho nele. Sempre tem gente de olho nele. Porque quem trabalha bem, naturalmente, é bem visto. Não tenha dúvida. Aliás, no nosso próximo assunto, é justamente a categoria sub-20, sub-19 São Paulo, né, na Copa São Paulo Futebol Júnior, que o Avaí está classificado para as quartas de finais, entre os 8 clubes de um número de 128 clubes na competição, o Avaí está entre os 8. E amanhã tem condições, se vencer o Flamengo, se passar pelo Flamengo, e chega a ficar entre os 4. Né? Pega o vencedor de Palmeiras e Português. O Marcos Roberto Steinbach, deve ser teu amigo, tá parabenizando pela transmissão de ontem. Isso, falou, obrigado. Apesar dos craus, tem o pessoal que leva em consideração. Sim. Grande Marcos Roberto. As críticas a gente leva, mas os elogios são bem melhores. É claro, com toda certeza. Bom, então, caindo agora já no Sub-20, na Copa São Paulo, nós vamos ver os gols da última terça-feira, quando o Avaí fez 2-0 no Corinthians. Aí está o primeiro gol de Rael. O Rael bate bem. O Rael bate bem na bola. Bateu bem na bola. Ele já tinha feito 2 gols durante... Fez um de falta da intermediária. Isso. Agora, essa jogada aí é impressionante, né? Olha ali. Do meio de campo, ele avança, rapaz. Foi calmo, né? Muito calmo. Aí esperou... Tu sabes o que eu fiquei indignado na terça-feira? Eu fui no aniversário do meu amigo Zé Reinaldo Fleming, e quando cheguei lá já estava 2-0, eu não tinha assistido ao vivo, eu não assisti o segundo gol, mas quando voltei para casa, comecei a escrever Bom Dia Azul e acompanhei aquele programa da Sport TV, comandado pelo... O Roger. Esse é o Roger. Eu não sei o que esse Roger tem contra o Avaí ou Florianópolis, cara. Acho que ele não... Mas pô, esse segundo gol, com todo respeito, foi um golaço. Foi pela calma, né? Exatamente, um golaço. E tu sabes o que ele falou do gol? Olha só, ele mira no canto e acerta o ângulo. Não, eu vou te falar um negócio, é um despeito muito grande. Cara. Foi igual quando ele perdeu aquele pênalti? Pois não, aquele ele pênalti... Ele mirou fora. Ele já confessou que ele fez de propósito, né? Ele mirou fora, não foi? É verdade. Mas a campanha é muito boa, o Avaí reformulou bastante o Sub-20, né? Muitos meninos subiram, já estão agora treinando profissional, já terão as suas chances. O João entrou ontem, né? O Lourenço, o Menezes estava figurando no banco, o Alisson entrou ontem. É verdade. Né? Tem o Guga, que está cumprindo suspensão da final do campeonato do ano passado, que teve aquela briga generalizada com o pessoal do Chapecoense. De estar cumprindo, talvez seja a maior revelação. Aliás, já que tu colocaste na questão da briga aí, é bom que se diga que todo mundo acha que a Chapecoense é isso, a Chapecoense é aquilo, e lá em Chapecó tem um monte de marginal também, tá? E tanto tem que na final do Sub-20 aqui e no Sub-17 em Criciúma, o pessoal da Chapecoense perdeu e arrumou encrenca como arrumaram aqui na ressacada. E ganharam o jogo aqui, né? Não, aqui ganharam o jogo, mas perderam o campeonato. Perderam o campeonato. E lá eles empataram, perderam o campeonato também. Se tivesse perdido o jogo. Exatamente. Tu tens agora ali na tela as quartas de final da Copa São Paulo, né? Isso. Essa aí.
Santos Internacional, vão jogar, já devem estar jogando. São Paulo e Vitória jogaram agora... Estava 2-2 e tinha ido para pênaltis. Para pênaltis. É. Avaí e Flamengo amanhã, e amanhã também, na preliminar de Avaí e Flamengo, Palmeiras e Portuguesa. Também na foto, né? As duas chaves, né? Isso. A chave de cima com Santos e Inter, São Paulo e Vitória, pode dar um duelo paulista. Exatamente. E aí quero ver como é que a federação lá vai se virar, porque lá só tem torcida única. Né? Tem disso também. É. E na chave de baixo, Avaí com o vencedor de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem dos times que eu vi, é o time mais forte. Palmeiras? Que eles contrataram muitos jogadores de vários lugares do Brasil. Inclusive o número 10 é do Guarani. Contrataram e em definitivo agora. Levaram em definitivo. Tinha sido por empréstimo e agora é José Aldo, o nome do menino. José Aldo. É o 10 do Palmeiras. É o time que eu vi que mais me impressionou, né? Porque passar numa fase mata-mata, que é só mata. Isso. Fizeram 7-0 no time do Taubaté. Taubaté, então, porque o time do Taubaté também passou de fase, não é um time assim. Então, fazer 7-0 é um time que tem potencial, né? Mas nessa categoria nivela muito, sabe? Sim, sim. E o time do Avaí, eu gostei muito da personalidade do time do Avaí. O que eu critiquei na semana passada, e vale a crítica ainda, o Avaí foi campeão do grupo 20 em Jundiaí, certo? Ficou em segundo lugar o Red Santos Bull. Santos está 2-0 para o Inter. 2-0 para o Inter. E o São Paulo? São Paulo, já, vamos ver aqui, o Inter deve ter meia hora de jogo e já está 2-0. O jogo começou, deve ter terminado o primeiro tempo, já começou 6h30. 6h30. Mas como eu estava falando, o Avaí foi campeão em Jundiaí, deixou o Red Bull em segundo, e na fase seguinte, ao invés de permanecer em Jundiaí, o Avaí teve que viajar. Como no ano passado, né? O Avaí foi se deslocando. Não, ano passado ele ficou algumas rodadas em Osasco, uma coisa assim. Foi na cidade que fazia a transmissão. Aquela do Flamengo, Guarulhos, né? Falava em Guarulhos. Mas eu acho que é natural os times visitarem. Aí passou, tanto que o Red Bull não é de Jundiaí, né? O Paulista foi eliminado. Então o Avaí viajou para a segunda fase, teve que voltar para Jundiaí para jogar contra o Red Bull de novo. E aí ganhou de novo e foi para enfrentar o Corinthians. Então realmente não tem sido tarefa fácil lá. E o Red Bull foi o melhor time que jogou contra o Avaí, né? Foi. Um time muito Na bem primeira montado, fase foi mais complicado. Porque é um clube feito para revelação de jogadores. Isso. Então é um time esquema mais de empresário, difícil. Né? Esquema de empresário. Então é um time mais difícil de jogar porque eles captam jogadores do Brasil inteiro. Eles fazem só para isso. Que até para levar para a matriz, né? Que é o Red Bull, o Salzburg. Então eles fazem essa captação. Eles têm vários times no mundo inteiro e vão captando os melhores para levar para a matriz, né? Então o Avaí fez foi difícil, saiu perdendo e conseguiu um empate e depois foi para o pênalti. Com o gol do Rael de novo. O gol do Rael. Rael é um menino, parece que é do Noroeste, está emprestado ao Avaí, mas já tem todo alinhavado, tudo certinho. Porque os jogadores que chegam para o Avaí já vêm com aquele esquema já tudo delineado, tudo certinho, né? Renatinho, para amanhã, o que tu dizes de Avaí e Flamengo? Até que até para esclarecer, quando o Renatinho chegou, não tinha começado o programa ainda, ele comentou que agora alguns jogadores, claro, não todos, participaram do Carioca ontem, é isso? 4 ou 5 jogadores foram para o Rio, requisitaram, porque o Flamengo está jogando as 4 primeiras rodadas com um time mesclado, juniores, com jogadores que retornaram antes das férias, porque o Flamengo entrou depois, voltou aos trabalhos depois, né, da maioria dos times. Então, eles resolveram fazer essas 4 primeiras rodadas com uma gurizada. Então, puxaram vários meninos da Copa São Paulo para jogar, e jogaram muito bem ontem. Sim. 2-0 ganharam, né? E agora volta para a Copinha. Tem algumas coisas, como é que o menino vai se comportar e depois estrear no profissional para retornar? Tem disso também. É um trabalho, né? Não sei se vai sentir. Mas tu acha que convir que uma quarta de final numa Copa São Paulo também é motivante, né? Sim, tão motivante que o próprio Flamengo está fazendo esse esforço de
levar para o Rio, voltar para São Paulo. Claro. Né? E o Avaí vai jogar de franco atirador como jogou contra o Corinthians, com muito foco. Mas quem tem que, mas teoricamente... é um franco atirador com qualidade, né? Não é qualquer um. Né, não é qualquer um. Mas não é eu qualquer acho um. que esse foco eu acho que é importante. Porque entre Avaí e Flamengo, quem é que tem que vencer? Naturalmente. Né? Até se mas nós o futebol é um esporte diferente de todos por isso. Até eles vão se reencontrar, porque em 2017 fizeram a semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eliminou, né? O Avaí foi eliminado, não foi eliminado. Ele perdeu na ressacada e perdeu no Rio de Janeiro. Mas conhece bem. Claro. É um time. Eu acho que o futebol do Avaí encaixou mais com o estilo de jogo do Corinthians. No futebol carioca, o Avaí encaixou muito bem o ano passado jogando com o Fluminense. Ganhou lá dentro das Laranjeiras de 3-1. Foi. Jogou muito. Encaixou muito. Com o Fluminense ganhou aqui e ganhou lá. E jogou muito bem. E o time se molda muito rápido ao estilo do adversário. O próprio Serginho Xavier, que estava comentando, falou que o time do Avaí, o próprio Zé Elias também na ESPN, falou que o time do Avaí é um time que se molda muito rápido ao adversário. E é uma realidade. Parece a meninada, mas eles sabem bem, né? Eu acho que o capitão Wesley e o Marcinho são umas referências muito fortes. O Marcinho é um volante muito bom. Né? Em cima do que o Renatinho está colocando, vale lembrar que o Avaí poderia ter pelo menos mais 3 ou 4 jogadores disputando a Copinha. O Guga, o Jô. Não sei se o Alisson ainda tem idade. Eu acho que sim. O Menezes eu acho que já não tem. Desse pessoal que está em São Paulo, é só o Léo Lopes que entra para o principal agora, né? Acho que vem mais 1 ou 2. Mais 1 ou 2? Eu acho que a bola da vez seria o Wesley. Concordo plenamente. E já colocaria do time como segundo volante. Não gostasse dos volantes ontem? Eu acho que os dois têm a mesma característica e naturalmente eles ficam perto um do outro. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto. Então, para amanhã, o jogo é encardido. É encardido, mas amanhã acho que 21h30 é isso, né? 21h30, acho que deve ser por aí. Depois a gente verifica de novo. Mas para amanhã, então, Avaí e Flamengo, jogo em Barueri, transmitido pela Sport TV e ESPN. Então, quem não gostar de uma emissora, vai para outra e tal, mas não pode percam. escolher. Pode escolher, tem disso aí, né? E antes de encerrarmos essa primeira parte do programa, nós vamos colocar na tela, rápidas pinceladas de comentários aqui, os resultados da primeira rodada do Campeonato Catarinense, onde o nosso glorioso Avaí conseguiu perder para o Internacional. Em Concórdia, o time da casa, o Galo, perdeu para a Chape, 1-0. Um gol de cabeça, hein? Não foi essa... Depois eu vou comentar o que eu achei do gol também. Em Tubarão, o que o pessoal está chamando de clássico, mas clássico era o Ferroluz, né? Sim. O Hercílio venceu o Tubarão por 2-1 de virada. 2 gols do Lima. 2 gols do Lima. Estava jogando o Amador de Joinville, do América. Quem diria? Mais gol do que eu. Mas faz gol. E faz gol, Em Joinville, o Jack fez 2-1 no Bruscão. Em Lages, jogo que o Renatinho transmitiu, vitória do Internacional sobre o Avaí por 1-0. E na capital, para a alegria do Jackson Nicholson aqui do lado, Figueirense 1, Criciúma 0. Indica muito contigo? Rapaz, homem é chato. Está nervoso para domingo que vem já, né? Já está sofrendo por antecipação. Vai levar ele lá? Não, né? Não? Vai ocupar lugar no camarote? Merece ou não merece? Vai ocupar lugar no camarote? Melhor deixar ele bem longe de lá. Secador tem que ficar bem longe. É melhor. Secador tem que ficar bem longe. Já que estava comentando aqui sobre o gol da Chapecoense, eu vi os gols da rodada hoje, né, através da NSC, que tinha todos os gols de todas as partidas. Pelo menos os gols a gente viu, hein? Pelo menos os gols. Tá bom, né? Então, assim, o que eu achei, a princípio, tá? Alguma coisa parecida com futebol,
o gol do Figueirense e os gols da partida Joinville 2, Brusque 1. Aquilo ali realmente foi gol feito gol. Agora, os gols de Tubarão, o gol de Chapecó e o outro gol... Aqueles de Tubarão, a bola nem mal entrou, né? Não, pelo amor de mal Deus, entrou. Coisa aqui complicada, coisa complicada. O goleiro caiu com a bola para dentro do gol, o goleiro do Tubarão. Ó, quem acabou de chegar aqui no Facebook, um representante, Jason Pereira, o representante aqui da área. Da Cova Funda, que esteve ontem lá. Isso aí não perde. Esteve ontem lá, devidamente encapado, porque estava chovendo, né? Sim. E diz ele que vamos brigar lá embaixo na tabela. Acho que não, né? Mas que pessimismo, né? Não. Ele é daqui a pouco ele é daquela linha? Não. Daqui a pouco ele vai para a França de novo, aí já volta todo sorridente. Ele gostou muito da França lá. Não, com certeza. Ele deve estar com saudade do Neymar. Deve ser isso. Muita. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos para a segunda parte do Boa Noite Azurras com o nosso amigo Renatinho Pires. Estamos de volta para a segunda parte do Boa Noite Azurras e já com a informação trazida aqui pelo Renatinho, que entrou no Zap Zap. O Vitória acabou sendo eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, jogo 2-2, nos pênaltis 4-3. Então São Paulo avança para a semifinal, uma das semifinais, para pegar o vencedor de Santos Internacional, que o time gaúcho vem batendo o Santos por enquanto por 2-0. Dito isto, e lógico amanhã reforçando para darmos aquele apoio ao Avaí na partida contra o Flamengo, né? Dito isto, vamos para o Campeonato Catarinense com o gol de Internacional 1, Avaí 0. O baixinho lá dentro da trave, mas o Júlio Reis, que é conselheiro, comentou que ele achou que o Lourenço atrapalha, e eu concordo plenamente, atrapalhou, todavia não exime a falha, na minha opinião, foi o que eu escrevi, não exime a falha do Maurício Kozlinski e do pessoal que perdeu essa bola na cabeça. Porque... Foram 2 escanteios seguidos, tá? É? Esse aí foi o segundo. O primeiro, o jogador conseguiu um cabeceio igual, no mesmo lugar, praticamente na marca do pênalti ali. O jogador 10 do Matheus Arense bate muito bem na bola no cobrança de escanteio. Bateu 2 vezes no mesmo lugar e conseguiram 2 vezes cabecear. Na primeira, o Kozlinski fez uma defesaça. Foi no ângulo e colocou para escanteio. No segundo escanteio, ele cabeceou no canto contrário. E aí teve essa participação do Lourenço, que pode ter atrapalhado. O campo molhado, pingou e não subiu, né? E a posição de goleiro é uma posição complicada, né? Porque tu faz 5, 6 defesaços e tu vai lembrar só do gol que levou. Não, até inclusive... E fora os antecedentes. Exatamente, né? Por isso que eu estou passando a bola para ti, porque hoje na Bom Dia Azul eu disse que eu não vou me alongar na análise, porque eu só vi o gol em 3 ângulos, nos 3 ângulos eu acho que ele falhou. Ponto. Como também acho que o pessoal na frente da zaga ali falhou porque tinham que ter cortado essa bola, acho um absurdo. Qual é a tua análise sobre a partida de ontem? E vou só dar um toque para ti. Jason Pereira, o Guto Silveira, e mais alguns que foram para lá, não gostaram, só colocaram assim, de uma maneira geral, muito mal o Avaí. Pessimismo. Primeiro de tudo, a gente tem que falar antes do jogo, né? O Avaí tinha 2 semanas de preparação, né, de parte física, e naturalmente fica mais pesado, mais travado.
o Internacional está treinando desde o final de novembro. É um detalhe. Isso aí também não justifica, né? Mas é um detalhe. Tu tem que colocar, não dá para fugir. O Internacional começou o jogo de maneira forte, tentando pressionar e deixou a grama alta, treinaram durante a semana lá no período noturno para se acostumar a iluminação mas mais ou menos. Luz do boate, não? Olha, é bem complicado. Em determinados setores tu vê bem, em outros setores é mais escuro, principalmente no gol onde que saiu o gol. Uhum. Então por isso que ele já chutava a bola de longe, porque imagina para o goleiro ver aquela bola na meia-luz, é difícil, né? Não justifica, mas a gente está colocando algumas questões do jogo, né? Eles começaram tentando impor uma pressão, mas uma pressão de chutes, não conseguiram entrar na área, de chutes da intermediária, que o Kozlinski foi bem, numa a bola pingou e rebateu para frente, aí tu já viu o torcedor o sintoma da rede social é imediato, mas escutando, não vendo. Mas, que isso é aí, mas até sabe o que houve nisso aí? Eu vi a imagem hoje, né? Mas de acordo também com a narração. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Então aí sim a imagem, né? Nesse sentido aí, depois até os 20 minutos eles tiveram um certo domínio, mas com chutes de fora da área, eles não conseguiram entrar muito dentro da área do Avaí. Depois dos 20 até os 30, 35 não teve nada. Muita disputa no meio campo, falta para um lado, falta para o outro, pouca criatividade, o Avaí tentando colocar mais a bola no chão, diferenciando um pouco do ano passado, tentando com a linha de três meias, né, com o Lourenço mais à frente. Os dois volantes, 4-2-3-1. Os dois volantes, 3 meias e o Lourenço mais à frente. Aí colocou no intervalo, aí tomou aquele gol, né, que teve 2 escanteios, no primeiro, repetindo, o Kozlinski fez uma grande defesa, que aí não aparece, mas e no segundo ele tomou esse gol. Era defensável? Era. Mas como ele vem já com uma marca do ano passado, o peso dobra. É verdade. Peso dobra. Peso dobra, o torcedor está muito sem paciência com ele. E com a situação, né, da queda, aí vem aquele tudo. Sabe quando a tua mãe briga, aí começa a puxar coisa do lado? E aquela tempo, sabe como é que é? Às vezes parece um pouco isso também, né? Aquela cisma da mãe que procura a tua folha corrida para dar, né? Mas a gente compreende, né, que o torcedor não dá, a gente não pode falar nada de que a maioria vai ao jogo e que geralmente quem reclama é o que está no jogo. Eu não estive lá, mas os comentários também no sentido de que o Avaí nem estranhou. Chutou uma bola que, um detalhe da jogada foi o Luanzinho pegou a bola na meia esquerda e fez um lançamento muito bonito pro Maurinho. Aí o Maurinho veio com a bola de mano, parte para cima. Ele não partiu para cima, ele tentou o chute de fora da área que facilitou para o goleiro. Se ele parte para cima, ele ia ganhar naturalmente. Tá? E aí ele optou pelo chute, porque dava para chutar também, mas aí facilitou para o goleiro. Foi o único chute, assim, o Avaí tentou. Na bola parada, teve uma falta muito perto da área, ali onde o Lovati, já no segundo tempo, bateu, né, que ele fez as 3 alterações, né, com o Lovati pelo lado esquerdo, com o João Paulo. A primeira jogada ele pegou a bola e saiu, e ganhou, aí saiu com a bola do... Mas por excesso de vontade. Claro. Entendeu? Mas ele tentou. Eu olhando a grosso modo, assim, ele está bem fisicamente. Tá, então pelo que consta ali, o João os dois laterais, né? Na verdade o time depois dos 20, 25 minutos cansou por inteiro. Tá? Sentiu o gramado pesado, o período de preparação e está no placar que tu tem que acelerar o jogo. O Avaí tentou acelerar um pouco o jogo, principalmente com o Maurinho, que estava pelo lado direito e como diriam os antigos, derivava para o meio, né? Para bater. Né? O Martinucci, enquanto teve fôlego, tentou
tentou, ele ficou muito tempo parado no ano passado lá no Oeste, né? Ele voltou quase no fim do ano, depois passou por aí, mas ele teve um período muito longo de contusão. Aliás, a carreira dele é marcada por muita contusão. Mas estás botando fé no futebol dele, porque o que os caras comentaram nas rádios hoje aí, nas duas, Guarujá e Diário, a coisa foi complicada. Não dá para tirar uma coisa definitiva por um jogo. Situações do jogo, era a situação do jogo, um time que vai ser mudado naturalmente, né? Com a entrada aí talvez do André, o André Moritz, com a efetivação do Rafinha no BID. Rafinha tem treinado muito bem. Treinado muito bem. Ele treinou muito bem, assim como o Cametá. O Cametá é que o Inter fez uma marcação boa também. Tu tem que ressaltar o adversário. A gente só está falando do Avaí, esquece que estava jogando com um adversário, né? Então, às vezes tu olha assim muito do alto, né? E esquece do adversário que para eles é um jogo importante, mais importante do que para o Avaí, talvez, né? Nosso amigo Rodrigo de Ávila, um dos patrocinadores do blog Tarnowski, que é a RDA Contabilidade, está deixando o seu pitaco aí, ó. Faltou atitude ao time. Acredite que nesta próxima rodada, com o Rômulo, Rafinha e M10, as coisas já melhorem. Depois, com o Moritz no meio, também melhora a saída de bola. Assim esperamos. Abraço. O Rômulo abraço, Rodrigo. Talvez retorne. Sim. Eu acho que dos que estão, ele é o mais pronto ainda. Do que tem hoje no ataque. Entre Jô e Lourenço e Rômulo, ele talvez seja mais... Essa observação do Rodrigo, ela é pertinente pelo seguinte: quando o Avaí começou a treinar, a primeira escalação foi com o Rômulo, né? Não, primeira escalação foi com o Rômulo e foi com o André Moritz. Então, ou seja, ele estava em Águas Mornas, tinha uma escalação pronta, montou o time, alguém mais tarde, por isso inclusive eu andei criticando a comunicação do Avaí, disse, o André tem que cumprir 3 partidas. E a partir dali ele começou a dar uma outra escalação para o time, colocando Luan e Judson. E outro detalhe, na véspera da partida também perde o Rômulo e o Rafinha não foi... porque a Tailândia lá, Flamengo, Tailândia, né? Não é o Avaí depende dos outros também. Aguinaldo Simone, conhece não? Grande figura. Diz que tu conhece muito. O quê? Não, conhece. Mas o Renatinho aí, além de conhecer, é um estudioso aí da matéria, não tenha dúvida nenhuma. Como diz o André... aquele outro senhor ali, aqui de perto, o Jason Livramento Pereira, diz que Jadson e Judson não podem jogar juntos. Conhece esse não? Mas ele não deixa de ter uma certa razão, porque os dois têm as características parecidas. Então, tu olha dentro do jogo, naturalmente eles vão se colocando perto e ficam em linha. É complicado. Tá entendendo? Aí quando fica em linha, facilita para os times girarem, tocarem a bola na frente, porque tu naturalmente tem que estar um pouco mais à frente. E o Judson melhorou muito o futebol dele com a saída do Luan. Não que o Luan seja ruim, a gente não está falando isso. Né? Ele melhorou muito, se destacou. O Judson fazendo cobertura dos dois lados, né? Eu não estou criticando o Luan, eu estou falando de características, né? Eu acho que o Luan melhora jogando sem o Judson e o Judson melhora jogando sem o Luan. Então, entendeu? Aquela pergunta que não quer calar, tu vais optar por um ou por outro? Quem vai ficar? Por enquanto o Judson. Quem vai entrar no lugar? Aí quem é que tem a melhor saída de bola aí? Pode colocar, se tiver todos os jogadores à disposição, pode tentar com o André Moritz ou encaixar o Luanzinho. Só que tem o seguinte, o André Moritz, ele pode estrear no Clássico. Joinville e Hercílio, ele está fora. Pois é, aí complica. Então... Tu vai trazer o Luanzinho mais para trás? Ele já jogou na base nessa posição.
Eu acho que seria uma alternativa. Seria uma alternativa. Porque no ataque ele não a gente tá tem que rendendo. trabalhar com o que tem à disposição, né? Claro, lógico. Então é isso. Não é muito fácil para o treinador, porque falar é fácil. Agora eu concordo, quer dizer senta assim, no treinador e agora vamos buscar a opção. Porque a gente falava tanto do Pedro Castro, na parte final do campeonato, ele achou a posição dele e melhorou muito. Ele melhorou muito. Que ele estava jogando mais à frente e não estava rendendo. Quando ele veio mais para trás, perto do Judson, ele melhorou o futebol dele. Fez um golaço naquele jogo, no último jogo, e ganhou confiança, tanto que ele fez aquele chute. Né? Melhorou. Ganhou a vaga do Simeão, que o Simeão era em tese a primeira opção para segundo volante. Né? Na defesa, eu quero crer que não mexa. E até em cima das sugestões do Rodrigo, Judson, Luan Pereira, né? Olha só. Luan Marquinhos, Martinúcio, Rômulo e Rafinha. Não, aí tem outra opção também, né? Porque tem o Maurinho. Pode entrar o Maurinho. Tem Maurinho. Dá pra mexer, dá para mexer bem, dá para fazer um time mais acelerado. Já vislumbra outra coisa. Dá para fazer um time mais acelerado. De todos aí, o Rafinha é o cara do drible. Cara do drible. Né? Tem jogador que dribla em velocidade, ele consegue driblar saindo do ponto zero, vamos dizer assim, para cima, que aí é diferente. O drible em velocidade do jogador parado e sair. Entendeu? Ele tem essa qualidade. Né? Não é aquilo, estou falando assim, parece que o cara. Escuta, o marido da dona Débora Abreu, não sei se você conhece, está perguntando se tu chegasse a conhecer em Lages a Avenida João Paulo. Não, eu não conheci, porque eu não fui. Eu não fui para Lages, não vi a avenida. Não foi tão mal assim, não. Não? Eu acho que a gente tem que falar na equipe no todo. Todo. Sabe? Porque aquilo, a gente fala daquela coisa que é convencional, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. É isso mesmo. Não dá para a gente ficar crucificando individualmente. Entendeu? Tem muita coisa para melhorar, é óbvio. Está iniciando, eu acho que o Claudinei está tentando mudar algumas características do time que ele veio lá de 2016. E aí é difícil. É difícil, porque o time já está acostumado com o tipo de jogo, daquele coisa de esperar, mas no futebol do catarinense, no nosso nível, não dá para ficar esperando, tem que propor o jogo. E propor o jogo é difícil. É difícil. Então, é fácil a gente ficar julgando. Claro. Entendeu? Agora, mas fica ainda mais difícil com jogadores tão enterrados e com características parecidas como tem Judson e sem muitas opções. É complicado. Sem muitas opções. Ele fez aquele trio pelo meio, Martinúcio de um lado e o Maurinho do outro, com o Luanzinho centralizado, aí girava, às vezes o Luanzinho vinha para a esquerda, centralizado o Martinúcio. Isso é um trabalho que demanda tempo. Que é verdade. Do giro de aquela coisa acontecer de forma natural. Até do Lourenço, que era o cara de ontem, o atacante de ontem, poder receber bolas. Porque com esse giro, com o treinamento, vai ficando natural e a bola vai chegar nele naturalmente. Então ainda não chegou naturalmente. Aí ele trocou, colocou o Jô tentou, batalhou, mas esse gurizão, eu confesso que eu não lembro dele. Na minha opinião, ele vai ser uma grata surpresa. Vai ser uma grata surpresa, porque ele é novo e tem muito potencial, tem 1,89 m, 1,90 m e forte. Tá? Agora, tu tem que trabalhar, deve dar uns 2 Lourenços. E tem que trabalhar ele para aprender a receber uma pancada de trás, para girar em cima do zagueiro, porque eu acho que o Rômulo já sabe fazer isso. E o Rômulo é baixinho e é difícil de cair. A gente sabe. Claro que ele tem cada um tem os seus problemas, os seus defeitos, qualidades, mas ele, nesse sentido, ele já melhorou, ele aperfeiçoou. Que ele bate, ele pega o zagueiro, aceita a batida, a pancada e consegue girar. E não é qualquer atacante que consegue fazer isso, não. Claro. Vamos para a classificação do Campeonato Catarinense após a primeira rodada. Aí só o detalhe, né? Nós tivemos 5 jogos, 5 vencedores e 5 derrotados.
Não houve empate. Então hoje, a final do campeonato seria Hercílio Luz e Joinville, os dois na primeira colocação, com 2 vitórias de 2-1. Na terceira colocação, 3 equipes, Chapecoense, Internacional e Figueirense. Os 3 com uma vitória de 1-0. Na sexta e na sétima colocação, Quem perdeu de 1 a 0. quem perdeu de 1-0. Aliás, quem perdeu 2-1, quem perdeu 2-1 pelo gol feito. O 2-1 é o último, né? Não, 2-1 é o... o que fica na frente. Isso, porque fez um gol. É. Então, o sexto e sétimo, Brusque e Tubarão. Aí varia de critério, né? Claro, justamente. É. Mas eu acho que ali, como o saldo é o mesmo, Sim. quem fez o Quem gol fez o gol fica na frente. tem vantagem. É. Em oitavo, nono e décimo, Avaí, Concórdia e Criciúma aqui na tabela, por uma questão meramente de ordem alfabética. Eu acho que o cartão seria a última instância, né? Aí, não teve cartão ontem. Não teve no jogo, não teve? Não. E nem jogada para tal? Uma ou outra, mas eu acho que o Leandro Messina Perrone. foi bem. Foi bem? É como todos os jogadores, ele também está começando a temporada. Uhum. Né? E como o árbitro também precisa de jogos, o jogador também precisa de jogos, a gente também tem que dar esse desconto para as arbitragens, porque os lances mais difíceis foram os 2 gols do Hercílio Luiz. É verdade. A bola entrou, o goleiro entrou com a bola. O segundo gol principalmente, né? O outro primeiro, a bola entrou, não entrou. O segundo, o goleiro entrou, caiu para dentro com a bola. Isso. E ele foi convicto. Eu não lembro quem foi o árbitro, mas foi convicto. Foi convicto nos 2 gols. Então, não houve reclamação pela convicção do árbitro. Sabe? Quando o cara titubeia, aí eles vão para cima. Mas quando ele foi e já deu e já correu, não teve assim aquela... Nós vamos passar aqui para uma rápida análise e tipo VaptVupt em relação ao nosso elenco hoje, para saber a tua opinião. Goleiros, nós temos o Kozlinski, Rubinho, vem o Léo Lopes e Cláudio... É o Vitor, né? Não, Cláudio alguma coisa. Agora não me foge aí. Eu acho que o Léo Lopes vai, se a torcida não pegar demais no pé e dar tempo, a gente terá um goleiro da casa bom. Porque a gente sabe que a pressão para os meninos da casa parece que é um pouco maior do que quem vem de fora, né? Mas não só no Avaí, né? Tu acha, geral, né? Mas voltando aqui na questão do gol, tu achas que vai ser Rubinho, Léo Lopes ou Kozlinski? Vai ser uma briga boa. Se trouxer o Rubinho, talvez seja para ser titular. Até que entre em forma. Até que entre em forma. Vai depender dele. Mas o Léo Lopes, falando de dentro do Avaí, ele é uma seleção de base, tudo, então, e tem muita confiança, né? Uhum. Tem muita confiança. Eu acho que para o goleiro é confiança. A lateral direita, Guga ou Thiago Cametá? O Cametá foi muito bem quisto lá no Ceará, embora todos os problemas. Sim. Mesmo saindo, as torcidas gostavam muito dele. E era o cara de confiança do técnico até o problema. Né? Mas então, quer dizer, quando tu é um jogador de confiança do técnico, ele tem potencial. E o Guga talvez seja para mim a principal revelação do Avaí, acima até do Luanzinho. Porque ele é novo e sabe bater na bola, é tranquilo, foi capitão na base, então tem personalidade, e talvez seja essa a maior revelação, mas tudo demanda tempo, porque jogar a base é uma coisa e o profissional é outra coisa, totalmente diferente. A zaga, nós temos aí 3 bons zagueiros, Alemão, Betão e Ayrton. Aí a gente não precisa mas inclusive há comentários hoje de que o Botafogo estaria namorando o Betão. Porque pode perder o zagueiro lá, o Igor Rabelo pode sair e eles vão precisar de zagueiro. O Emerson, que estava lá no banco, acabou indo para o Atlético Paranaense. E o outro Emerson artilheiro. Foi para o Palmeiras. Isso, exatamente. Eles perderam vários zagueiros e ficaram com o bom... Na zaga não tem problema, então. O Carlos lá é bom. E tem uma gurizada boa da base, né? O Fabian,
que é muito bom zagueiro do ano passado, né? Tem uma gurizada querendo chegar e mostrar serviço também. Eu acho que na zaga o Avaí também servido. Se sair um ou outro, a gente viu no ano passado que o Ayrton substituiu bem os dois. Sim, é verdade. Quando o torcedor não sentiu falta, né? Então é bom. Lateral esquerda, João Paulo, Lucas Lovitz ou Guilherme Sigueira? Se vier o Guilherme, é um cara experiente. Pois é. É um cara rodado, mas vem de outro futebol, de outro esquema que dá muito suporte para o lateral poder sair à vontade. Então é um outro, tu tem que preparar. Assim como o próprio André Moritz. Vai precisar de um tempo para se reacostumar com o futebol brasileiro. Eu quando escalei o time, já em função dos primeiros treinamentos ali, a cabeça de área do Avaí eu coloquei Judson e André Moritz. Sim. Acho que essa dupla aí vai vingar. Vai. O Avaí, e a gente falando, objetivando a Série B já, eu acho que tu vai precisar de uma saída de bola de qualidade. Até para o esquema que o Avaí tem. Para o esquema que o Avaí tinha, né? Sim, não sei se ele vai continuar. Se continuar, tu precisa de uma saída boa para dar essa velocidade para chegar no gol adversário. E o André tem, além de um nome muito bonito, tem um bom futebol. Tu diz. Com certeza. Não, ele é bom, vem com experiência da casa, sabe, né? Sabe de tudo que acontece. E na composição do meio ali, além de Judson, André Moritz, quem é que vai encaixar mais uma ou mais duas peças ali? Levante-se em consideração, inclusive, que nas redes sociais já se diz que o Marquinhos já não vai jogar muito esse ano, né? O Marquinhos naturalmente vai, como diria o outro, passando o bastão, né? Ele vai passar o bastão para quem? Em tese, ele quer que o Luanzinho seja em tese. Ele quer que seja o sucessor. Né? Mas não é assim que a coisa funciona. É verdade. Mas falar do Marquinhos, a gente não precisa falar da qualidade. Né? A gente, infelizmente, problemas físicos dele não deixam ele mais até fazer o que ele quer. Porque a cabeça pensa, já o corpo já não obedece. Não ajuda. Porque pela qualidade que ele tem, ele mesmo deve sentir. E eu vou pensar essa jogada, porque o jogador diferenciado, quando a bola chega, ele já sabe o que vai fazer. Quando é diferente dos outros, que primeiro a bola chega, ele vai pensar. Ele já sabe, então quando ele não consegue fazer o que ele está pensando, aí já é complicado. Mas ele tem a qualidade dele. Agora tem bastante gente para girar, para dar tempo para ele jogar os minutos de forma mais tranquila, né? Vai girar bastante. Eu acho que o ataque a gente já conversou bastante, quem entra, quem não entra, quem serve, quem não serve. E eu vou entrar numa polêmica aqui, que é o tal do Guillermo Beltrán, que chegou, parece que tem um problema na espinha do dedão do pé esquerdo e não assinaram o contrato. Não deu ainda? Não deu ainda. Mas ele continua treinando. Eu não sei como é que ficou a negociação com ele, porque não assinaram o contrato em função de lesão. E ele precisaria de mais alguns dias, de 20 a 30 dias para entrar em forma. Praticamente a situação do Guilherme Siqueira. Praticamente meio turno. Só que ele veio para jogar. E aí daqui a pouco chega aqui e tá... Já vai por complicado. Mas eu acredito que jogador sul-americano, até falei mesmo na rádio que o jogador sul-americano tem a tendência de cair na graça do torcedor, principalmente atacantes. Que atacante sempre tem raça, pode não ter muita técnica, mas o jogador sul-americano tem por característica a raça, não tem bola perdida, disputar tudo. Eu acho que se vingar, pode cair nas graças do torcedor, sabe? Porque é experiente, o Avaí precisa de um 9, desse 9 brigador também, né? Porque o Avaí teve... Essa característica não é do João. O Jô é mais técnico. Mais técnico. E o 9 que a gente teve aí, ainda que melhor encaixou, talvez tenha sido o Rômulo na Série B de 2016, que foi um dos artilheiros, Sim. que o povo esquece. É verdade. Né? E o Júnior Dutra quando centralizou. Não foi mal, só que ele não queria jogar no comando do ataque, ele queria jogar no lado. Né? Então, porque por ser difícil jogar no comando do ataque, porque tu
é paulado o tempo todo, então não quer, ninguém quer tomar pancada o jogo todo, meu amigo. A gente está chegando no final do programa, mas antes disso nós vamos colocar aí na tela os jogos do fim de semana que acontecerão no domingo, dia 21. Chapecoense Internacional na Arena Condá, Avaí Joinville na Ressacada, Brusque e Hercílio Luz no Augusto Bauer, e Tubarão e Figueirense no Domingos Gonzalez. Isso aí eu acho que já foi para 19h30. Já foi para 19h30, isso aí eu peguei do site da Globo Esporte, não tinha mudado e não tinha alterado ainda, mas de qualquer forma esse jogo aí vai ser domingo também. E fechando a rodada, aliás, quem fecha é o Tubarão e Figueirense, e também às 5 horas Criciúma e Concórdia. O horário normal do futebol, né? Esse é o horário bom. No horário de verão. Esse é o horário bom no horário de verão, vai falar agora? É. Se bem com essa chuva que a gente está tendo aí, essa ventania, melhor podia ter sido às 4 horas, não tinha problema. Agora esperamos que o torcedor do Avaí compareça, né? Independente da transmissão, que vai ser o jogo da televisão, acho que tem mais aqui. Passa para praça. Passa para praça, não é? Que é uma dificuldade. Não, mas de qualquer forma, acho que o havaiano tem mais aqui. Tem mais aqui. Aliás, vou falar outra vez, tá? Já escrevi, já falei, vou repetir. Quem está querendo promoção, faz o seguinte, pega 10 por mês, vai lá, se associa na Nação Azurra, e quando resolver ir ao jogo, vai ter 60% de desconto no ingresso. Ao invés de ficar enchendo o saco em rede social, pedindo promoção disso, promoção daquilo, que se associe reclama com lá 10. Exatamente, pô. Assim. Aliás, falar nisso, o Avaí começou a venda dos ingressos hoje, né? Descoberta e setor C, D, E, R$60, setor A, R$80, setor VIP, onde vai o Renatinho, R$100. Antes fosse. Certo? E, claro, com direito à meia entrada. E a cervejinha? Inclusive com cervejinha agora. Não sei qual vai ser a cerveja que vai ser vendida, pouco importa. Lá no camarote da Top Web TV, inclusive, nós já tiramos a garrafa de café com leite e vamos levar um isoporzinho com... Desse para poder... levar um pãozinho de trigo. Tem que manter o corpinho, né? Não dá para levar um pãozinho de trigo com queijinho para tomar café, né? Olha só. O nosso próximo programa não vai terminar ainda, calma que vai mais um pouquinho. Vai ser no dia 28. Não, hoje é dia 25. E até o nosso próximo programa nós teremos a segunda rodada, que é domingo, e a terceira rodada, que é na quarta-feira. Então, por favor, terceira rodada. Concórdia e Tubarão, Figueirense e Brusque em Florianópolis. Isso aí é um joguinho bom para ter uns 4 pênaltis do Figueirense, né? A tradição é essa. Hercílio Luz e Avaí. Lá no Aníbal Costa vai ser um jogão. Jeque Internacional e Criciúma e Chapecoense. Em tese o jogo da rodada, né? Deve ser o jogo da televisão, tanto é que já está lá 21h45, né? Isso aí já está marcado. As 4 primeiras rodadas, 3 jogos na capital. 3 jogos na capital. 2 do Avaí e 1 do lado lá. É o clássico, né? Na verdade, é 2 para cada um, porque sim, o clássico não... porque aí o quarto não é o jogo do Criciúma. Botas a excursão para nós aí, meu querido. Assim como nós já chegamos no domingo, já passamos a rodada de quarta-feira, aí está mais uma excursão das apaixonadas. Cidade Azul. Direto para a Cidade Azul. A saída vai ser na quarta-feira, dia do jogo, 16h30, no terminal Cidade de Florianópolis, R$40 sem ingresso. Qualquer coisa, tratar com a Arlene Lapa, que agora é conselheira do Avaí. Coisa linda. 9911-98468. Através do WhatsApp. Lembrando, R$40 sem ingresso. Aí o pessoal procura as redes sociais do Hercílio Luz lá, que deve disponibilizar o valor de ingresso e local lá para o torcedor Avaí, né? Mas tu sabes que eu acompanho muito isso, eu publico no blog, né? Sim. O site do Internacional foi um parto para conseguir. Aliás, eu não consegui. Quem divulgou, estava R$30. Quem divulgou o preço de Lages foi o Twitter do Avaí, avisando que era R$30. Foi. O Internacional não se deu ao trabalho de colocar o serviço do jogo. Bom, para tu veres a diferença de estrutura de um para o outro, né?
Mas ainda assim o Avaí conseguiu perder o jogo. Fazer o quê, né? Faz parte. Agora nós vamos... Mais uma crítica que é preciso ser feita, mas não dá para passar em branco. Nossa querida Sport TV com a Recopa Catarinense. Tens aí, né, meu querido? Não, tem de novo? Mas que barbaridade. É porque não é da Recopa, por isso que não. Não, é por isso. Nem tens a publicação da federação, também não entrou aí. Então eu vou só falar e o Renatinho vai confirmar para dizer que eu não estou mentindo sozinho. Nós não estamos mentindo junto. Estou mentindo junto. A Sport TV publicou que sábado passado teríamos a decisão da Recopa Catarinense, Chapecoense e Internacional. Na verdade, isso aí era um amistoso. Bom para Chapecoense, bom para Tubarão, que mastigaram algum. É óbvio que eles não passariam nada de graça. Aí é mais do que evidente. Simples assim. Bom, a Federação Catarinense, por sua vez, e eu até inclusive cobrei um posicionamento do... Como é que está? Está ali, meu amigo. Está vendo? Isso. Eu cobrei um posicionamento da federação em relação a essa questão do jogo, que era o que não era. A federação colocou, nós temos a imagem aqui, ele está tentando recuperar, está ali o trio de arbitragem totalmente feminino, três árbitras, digamos assim, que comandaram a partida, o amistoso, mas a federação sempre tratou como amistoso, ponto. O que eu não entendi, e até vou isentar, entre aspas, Tubarão e Chapecoense, porque nos respectivos sites, os dois clubes trataram como amistoso. Essa tal de Recopa aí, tá aí o quarteto feminino, que, claro, isso aí era fotografia de jogo antigo, né? Mas apresentando as três ali que trabalhariam no jogo, a primeira, o árbitro e a árbitra e as duas auxiliares, e a quarta árbitra também era uma mulher que agora está ali o nome, eu não vou nem perder tempo lendo, mas enfim, toca o barco. Então, assim, o que eu cobrei foi um posicionamento em relação a isso aí. Agora, não dá para entender que a Sport TV, com o prestígio que tem, lance uma balela dessas. Acho um absurdo, desagradável. Pode tirar da tela, Guilherme. Por isso, cobrei também da federação que publicou como amistoso. A própria NSC, o nosso gordinho lá, gente boa, o Alisson Francisco, aparece na segunda-feira falando em Recopa. Aonde, meu querido? Para, não força amizade, pô. Troço chato, troço desagradável, muito desagradável. E o nosso último assunto, e aí nós vamos entrar em uma matemática, é até para corrigir gente boa lá de Chapecó, que eu não conheço, Rodrigo Goulart. Rodrigo Goulart, ele colocou no Twitter que a cota dos clubes em relação à TV. Pelo menos era para ter essa imagem aí. Deixa eu ver. É uma imagem de Twitter, mas pelo visto mandei, mas não chegou. Então, mas eu vou no próximo programa, faço questão de trazer, mas eu só quero esclarecer ao Rodrigo Goulart, que é editor de esporte do jornal Diário do Iguaçu, sim, e membro da equipe do Esporte Total da Rádio Chapecó. Ele comentou em relação a uma cota de 5 milhões, e que desses 5 milhões, o Avaí, Figueirense, Criciúma e Chapecoense e Joinville ficariam com 13%. Em relação ao percentual, ele está absolutamente correto. 13% realmente. Mas o valor total não é... O valor total não é 5 milhões. Tá? O valor total não é 5 milhões. Então, ocorre o seguinte, os 5 milhões é o total, na verdade. Só que a querida Federação Catarinense, ela morde simplesmente 10% dessa brincadeira. Então, a cota poderia ter ficado acima de 500 mil, se fosse os tais 13%, nos 5 milhões, mas não. Como é em cima dos 4.500,
Sobra para Avaí, Figueirense, Criciúma, Joinville e Chapecoense, 585 mil. E esse 585 mil, dividido pelos 4 meses do campeonato, dá merreca de 146,250 para cada um. Os espertos dirigentes que eu comentei anteriormente, principalmente o do Tubarão, que é torcedor do Figueirense, diga-se de passagem, que está rindo à toa, não sei a troco de quê, o clube dele fatura 78.750 por mês. Ou seja, no total de 315 para jogar 4 meses. Então, realmente, eu não sei qual é a tua opinião a respeito. Divide os 70 e pouco por 4 meses. Claro. A cota é única. Quer dizer, o Avaí vai receber 585 por 4 meses, não paga folha. Né? Então, por isso... Tu paga quase 50 mil para abrir um estádio? Claro, e já emendando uma coisa na outra, por isso que essa partida contra o Ceilândia, na primeira semana de fevereiro, é fundamental, até para o bolso. A cota paga o campeonato todo? A cota vai ser de 460, abatendo lá os 10%, vai ficar em 400 e alguma coisa, certo? Que já vai dar praticamente... Um jogo paga o campeonato catarinense todo. Paga o campeonato catarinense todo. E se passar, dobra, né? Entrando em campo contra o Ceilândia, já paga o catarinense todo. E passando para outra fase, eu acho que dobra. Vai dobrar. A premiação da Copa do Brasil aumentou bastante. Maior do que o Campeonato Brasileiro. Se bem que o brasileiro esse ano vai aumentar também. Vai aumentar também. Mas a Copa do Brasil já está, o bloco já está na rua, a premiação já é essa. Aproveitando aqui, antes de finalizar, mandar um abração para o nosso amigo Ricardo Anésio, que deixou o recado aqui, dando mais uma corneteada no Claudinei Oliveira. Né? O Ricardo, inclusive, podia ser um dos goleiros ali para disputar com o Corlix, sabe? Tem vários, hein? Diz aqui vários. Que pegava alguma coisa aqui no Guarani. Tem vários goleiros aí. Tem o Nilo. Olha, o Nilo Galego, Laércio também é goleiro. Laércio está sempre Sei que é o Laércio. Altão. São goleiros. Isso. Você é a escola Nilo de goleiros Meu medianos. Deus, é muita cornetagem, não. Então chegamos ao final do programa. Quero agradecer aqui ao amigo Renatinho mais uma vez. Estamos juntos quando precisar. Sempre bom bater um papo aí com quem entende da matéria. E no próximo dia 25 estaremos aqui mais uma vez na 7ª edição do Boa Noite Azurras. Até lá, um abração para todos vocês.